A extinção dos dinossauros foi um dos eventos mais importantes da história da Terra que mudou completamente o curso dos eventos futuros. Mas e se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? E se os asteroides ou outros desastres não tivessem acontecido? Como teria sido o mundo e como teriam sido os próprios répteis antigos? Vamos descobrir isso juntos. Nesse episódio vou contar o que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos. Vamos nessa! Aquele mesmo asteroide. 66 milhões de anos atrás, nosso planeta era habitado por dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Répteis inteligentes e bem adaptados, muitos dos quais eram excelentes caçadores. Como é possível que um único asteroide tenha acabado com sua existência? Na verdade, esse asteroide em particular dificilmente pode ser chamado de rocha do espaço. Uma rocha de 15 km de largura atingiu a Terra com uma força 1 bilhão de vezes maior que a bomba de Hiroshima. A onda de choque e a radiação literalmente varreram tudo em um raio de centenas de quilômetros. O impacto provocou um mega tsunami, erupções vulcânicas e incêndios florestais em escala global. Como resultado, 75% de todas as espécies do planeta foram extintas. Se tivesse acontecido um pouco antes ou um pouco mais tarde, ou se o asteroide atingisse alguns quilômetros à esquerda, a vida no planeta teria sido radicalmente diferente do que é hoje. O asteroide caiu no Oceano Raso, no que hoje é a Península Mexicana de Yucatán. Mas mesmo que tivesse caído no fundo do oceano, ou se tivesse passado pela Terra, os dinossauros teriam que suportar várias outras crises globais para sobreviver. Obstáculo no percurso. Desde 55 milhões de anos atrás, o clima em nosso planeta mudou bastante, mas ele era quente. A temperatura média era 8 graus Celsius mais alta do que é hoje. As florestas tropicais eram vastas, mas as plantas também eram muito menos nutritivas para os herbívoros. É provável que os répteis pudessem se adaptar a essa dieta, mas teriam se tornado muito menores em tamanho. Há 34 milhões de anos, o clima tornou-se mais seco e mais frio. Durante esse período, répteis de patas longas e velozes teriam reinado, atravessando facilmente as vastas planícies gramadas que teriam começado a tomar conta das florestas. Esses dinossauros ainda tinham uma grande vantagem sobre os mamíferos. Os répteis tinham visão mais aguçada e eram mais rápidos e fortes. Alguns cientistas duvidam que os mamíferos teriam evoluído muito se tivessem continuado a viver lado a lado com tais rivais. Mas isso ainda não pode ser possível. Afinal, os humanos de alguma forma evoluíram, ao lado de mamutes e tigres dentes de sabre. 2,6 milhões de anos atrás, a Idade do Gelo começou na Terra. Inúmeras espécies foram extintas. Mas mesmo assim, de acordo com a ciência, alguns dinossauros ainda tinham uma boa chance de sobrevivência, porque pelo menos alguns deles tinham sangue quente. E se os répteis tivessem conseguido se adaptar ao frio, poderíamos ver um T-Rex vivo hoje. No entanto, o encontro provavelmente teria ocorrido em uma reserva natural. Dadas as condições naturais e o desenvolvimento da civilização, hoje os grandes dinossauros seriam considerados espécies ameaçadas de extinção. Se tivessem sobrevivido às crises globais do nosso planeta, só haveria duas opções. Ou teríamos aprendido a conviver pacificamente, ou a humanidade teria desaparecido, reprimida pela dominação dos enormes répteis. A teoria do declínio. No entanto, é possível que o asteroide não tenha sido o principal motivo do desaparecimento dos dinossauros da face da Terra. Alguns cientistas acreditam que esses répteis começaram a declinar muito antes do golpe. O final do período Triássico, um ponto no tempo de cerca de 220 milhões de anos atrás, é geralmente aceito como o grande começo da evolução. Naquela época, novas espécies começaram a aparecer e evoluir, mais rápido do que as antigas morriam. Após 120 milhões de anos de uma evolução tão rápida, cerca de 30 a 40 milhões de anos antes da colisão do asteroide, a população de dinossauros já havia começado um declínio vertiginoso. Especialmente os terópodes, carnívoros aos quais esse lendário tiranossauro pertencia, sofreram. É incrivelmente difícil estimar a probabilidade de extinção independente dos dinossauros, porque é quase impossível simular o desenvolvimento do planeta caso não fosse atingido por aquele asteroide. Mas é muito fácil fornecer um exemplo de sobrevivência ao longo de milhões de anos. Fato interessante, os cientistas acreditam que os dinossauros eram os ancestrais dos pássaros e que os pássaros modernos são os parentes mais próximos desses antigos répteis assustadores. Portanto, pombos ou galinhas têm muito mais em comum com o T-Rex do que você imagina. Quer aprender fatos e hipóteses ainda mais interessantes sobre eles?
Então fique ligado, porque todas as coisas mais interessantes estão mais adiante nesse episódio. O dinossauro do norte. A maioria dos fósseis de dinossauros foi encontrada em regiões áridas e desérticas do planeta. Isso é facilmente explicado pelo fato de que os ossos são bem mais preservados nessas áreas e muito mais fáceis de serem extraídos do solo. Mas em 2015, cientistas descobriram os restos do Hadrossauro, uma espécie de dinossauro com bico de pato, nas proximidades do rio Colville, no Alasca. Segundo cientistas, o dinossauro que encontraram era de sangue quente, o que significa que o inverno em um clima severo não foi difícil para ele. Nos últimos anos, cientistas conseguiram encontrar os restos de 13 dinossauros no Alasca, mas infelizmente eles não puderam ser agrupados para distinguir uma espécie separada. Os fósseis eram muito fragmentados e deformados. E finalmente, em 2015, os cientistas tiveram sorte. Eles conseguiram encontrar esqueletos quase completos de um grupo inteiro de grandes dinossauros com bico de pato. Segundo eles, a maioria dos répteis encontrados eram indivíduos bastante jovens, atingindo em média apenas 1 metro de altura e cerca de 3 metros de comprimento. No entanto, os paleontólogos acreditam que esse não é o limite e que os adultos podem ser muito maiores, até 10 metros. A inteligência do dinossauro. Em um universo hipotético onde os dinossauros conseguiriam sobreviver até hoje, eles poderiam ter mudado muito além de como conhecemos. Os tiranossauros e tricerátops de hoje se pareceriam remotamente a seus ancestrais? Isso não sabemos. Mas sabe-se que a natureza é capaz dos mais incríveis milagres. O caminho evolutivo dos protozoários até os mamíferos de ordem superior é um ótimo exemplo. Outra questão crucial desse universo hipotético é quais mudanças a inteligência dos dinossauros teria sofrido. Os cientistas já têm grandes evidências de que algumas espécies já eram excepcionalmente inteligentes na época que o asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos. O trudonte é comumente citado como um exemplo. Em termos de parâmetros físicos, esse réptil não era notável. Era mediano tanto em força quanto em tamanho. No entanto, seu cérebro era extraordinariamente grande em comparação com as proporções de seu corpo. Interessados no caso do Trodonte, os cientistas chegaram à conclusão de que o representante desse gênero poderia ser considerado o mais inteligente dos dinossauros. Sabe-se que eles se moviam sobre as patas traseiras e podiam usar os membros dianteiros para realizar movimentos que exigiam habilidades motoras finas. Mais um fato interessante é que ele tinha uma visão binocular e seus olhos não estavam localizados nas laterais, mas na frente. Esse dinossauro olhava o mundo quase como uma pessoa. Mas poderia tal réptil se tornar semelhante a nós como resultado da evolução? A maioria dos cientistas duvida disso. O caminho evolutivo para atingir tal objetivo teria sido quase impossível. Afinal, os crocodilos vivem na Terra desde a época dos dinossauros, mas nunca se tornaram humanos. Mas os dinossauros teriam gostado do mundo moderno? Afinal, hoje em dia o mundo está sofrendo uma outra crise persistente, o aquecimento global. Poucas pessoas sabem que o calor extremo era tão destrutivo para os dinossauros quanto o frio. Como eram realmente os dinossauros? Claro, todos nós temos uma ideia geral de como eram as espécies mais famosas de dinossauros, mas a imagem deles é realmente verdadeira? Os conhecidos monstros do filme Jurassic Park foram criados com a ajuda de simulação de computador, mas é possível manter a precisão, recriando a criatura apenas por seus ossos? Ao contrário da crença popular, nem todos os dinossauros eram grandes. Os paleontólogos estão convencidos de que durante o auge da era dos dinossauros, o planeta era habitado por répteis de todas as cores e tamanhos. Por exemplo, o menor dinossauro conhecido pela ciência pesava várias centenas de gramas. Surpreendentemente, o maior animal que já viveu na Terra ainda vive aqui. E não é um dinossauro. É a baleia azul. Então não se preocupe, na próxima vez que você for solicitado a imaginar o antigo tubarão megalodonte. No entanto, a baleia azul é inofensiva para nós. Mas você não pode dizer isso sobre o tubarão predador pré-histórico. Comprovação de hipóteses. Supondo que os dinossauros viveram as últimas centenas de milhares de anos e até encontraram humanos, é concebível que eles tenham sobrevivido até os dias atuais? Parece que sim. É claro que se considerarmos a hipótese de que os humanos também estão sobrevivendo como espécie, deve-se considerar também o lado negativo do fator humano. Afinal, os humanos exterminaram mamutes e outras megafaunas. Certamente também teriam começado a caçar dinossauros. Os humanos poderiam ter eliminado os dinossauros sem a ajuda de asteroides e mudanças climáticas? Infelizmente, as estatísticas de espécies que desapareceram por causa de humanos sugerem que isso é bem possível. E, no entanto, em um dos universos paralelos, humanos e várias espécies de grandes répteis herbívoros e até carnívoros, semelhantes aos tiranossauros,
poderiam muito bem ter coexistido na Terra. Hoje, eles podem existir em desertos protegidos e parques nacionais adequados para eles viverem. Talvez os menores dinossauros, que não sejam pássaros, teriam se adaptado a ambientes urbanos e vivido com humanos nas cidades, junto com pombos, ratos e gaivotas. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de conviver com os dinossauros? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!